Olá, amigos e amigas. Convido a todos para mais um momento de reflexão com a Ju. O assunto escolhido para hoje é a resignação. Ao pensarmos em resignação, logo nos vem à mente a ideia de fracasso, de submissão, como um consentimento voluntário, pacífico, além da capacidade de aceitação, uma condição imposta por alguém ou algo, mesmo que a pessoa discorde. O sentimento que surge quando pensamos em resignação é o de uma concordância, um conformismo diante de um desafio, diante do qual nos sentimos impotentes. E este sentimento não é bom. Em alguns casos, chega a despertar raiva. É muito difícil resignar-se pacificamente frente a uma situação de tristeza que invade a maioria das pessoas diante de perdas, de desastres, de enfermidades, de provações, de flagelos inesperados, visto que tais circunstâncias são causadoras de muita dor. Sofrimentos esses que tiram a tranquilidade, causando enorme aflição. E a aflição desperta um profundo sentimento que consiste na dor física ou moral. Ânsia, agonia, angústia. Não é fácil compreendermos e aceitarmos resignadamente, com tranquilidade, situações aflitivas, mesmo percebendo que, por pior que sejam, não há possibilidades de mudarmos. Ou quando a mudança poderá trazer consequências nada boas, ou ainda, só sendo possível a um grande preço ou imenso risco. Ninguém consegue acalmar-se diante de algo que não aceita. É comum deixar-se cair nas faixas do desespero e revolta. E isso é a pior coisa que pode ocorrer, porque o desespero é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Mas, por outro lado, como pensar em alguém que consiga animar-se, mesmo à custa de muito empenho, quando está passando por um momento de extrema amargura, dor e angústia? É difícil pensar em alguém assim, com tal atitude, num estado debilitado. Quando sofremos, não nos sentimos animados, com bem-estar ou felizes. É incompreensível que a aflição possa remeter para um estado de felicidade. Então, vamos refletir um pouco mais sobre isso para tentar entender melhor essa questão à luz da doutrina consoladora. Cabe analisar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor, que a aflição pode ser entendida como um dardo espiritual que empurra o indivíduo a buscar melhorias, que mesmo diante de alguma situação desoladora, o livre-arbítrio concedido pela divindade continua existindo, o qual deve ser usado para que sejam tomadas decisões, que sejam feitas escolhas, para que possamos sair da estagnação que a aflição e a dor, na maioria das vezes, nos colocam. E essas decisões são de total responsabilidade de quem as toma. Diante de circunstâncias dolorosas e difíceis de assumir, haverá possibilidade diferente de reagir? Sim, as pessoas diferem em suas reações, porque fazem uso de seu livre-arbítrio, de formas diferentes,
conforme seu grau de evolução. É-nos dado o direito de reagir do modo que melhor nos aprouver. Toda pessoa é livre em suas escolhas. Algumas se desesperam. O desespero é uma escolha. Outras se entristecem profundamente. A tristeza é decorrente também de uma escolha. Ainda há as que se revoltam, escolhem se revoltar, e é difícil modificar sua vontade. E há as que entendem que as adversidades acontecem na vida de qualquer um e usam o seu livre-arbítrio, seu poder de escolha, para pedir ajuda nos momentos de dor e dificuldades de qualquer ordem, física ou moral. Se o mal que nos aflige for físico, poderemos encontrar ajuda ou procurar médicos, remédios, exames, dietas e até cirurgias. São procedimentos não tão fáceis, mas muito comuns. Mas nem todas as dores são físicas, e também para essas dores morais e emocionais há de se pedir ajuda. Mas para pedir ajuda é necessário que tenhamos humildade. É preciso ser humilde diante de um sofrimento, pedir ajuda para que possamos desenvolver a virtude da resignação. Resignar-se implica numa força interior de reconhecimento da impotência perante fatos ou situações que não podem ser modificadas, aceitando que é necessário passar por aquela vicissitude. Isso é difícil. Muitas vezes não conseguimos perceber a força que temos, precisamos de ajuda. Mas é o sofrimento que fará nascer a resignação como mais uma virtude necessária a ser desenvolvida. Sem essa compreensão, podemos nos tornar profundamente infelizes. Então devemos entender resignação como a experiência que a vida nos oferece para desenvolvermos mais uma virtude. Não estou falando de acomodação. Quem se acomoda diante das experiências da existência dificilmente consegue sair da estagnação e do sofrimento. Isso é outra coisa. Falamos agora da virtude que a dor e a aflição podem nos ensinar. Desenvolvendo a virtude da resignação, será menos difícil entender o espinho que lacera ou o flagelo que humilha, como uma lição que a providência nos concede, ajudará a não provocar novas aflições. O planeta Terra é ainda um planeta de provas e expiações, e às vezes isso fica esquecido. Se estamos aqui é porque temos dívidas a amortizar e temos a obrigação de nos melhorar, evoluindo espiritualmente e assim colaborando com o progresso do planeta e da humanidade. A aflição de hoje pode ser a lição necessária para o crescimento no bem, que no porvir irá suscitar a nossa união com Deus. A aflição é um sentimento doloroso que tem um nobre propósito. Pode ser considerado um instrumento construtor da felicidade. O sublime orientador, Jesus, exaltou os aflitos prometendo consolo, mas para sermos merecedores de sua consolação, temos que nos resignar diante das aflições, porque ele não estendeu essa promessa aos inconformados, aos acomodados com sofrimento, aos que não carregam seus fardos com serenidade. A estes será oferecido pelo divino socorro e medicação, porque são enfermos. Na busca da reforma íntima, vamos usar o nosso livre-arbítrio e escolher refletir sobre as virtudes morais à luz do Evangelho de Cristo, pois seus ensinamentos servirão para o nosso aprimoramento e evolução espiritual. Hoje, ficamos por aqui. Até o próximo encontro.
e continuemos com fé e coragem. Luz e paz a todos.